João, você tá no Brasil agora, mano? Fazendo o quê? Então, na verdade, eu vim aqui no Brasil porque o nosso amigo Glauco vai casar, né? Pô, da hora, velho. E vai ser a primeira vez que a gente todo o pessoal do Gaia Podcast vai se reunir pela primeira vez, desde quando a gente criou o podcast. Caramba, véio, e até esse ato que a gente tá agora, a gente nunca se encontrou os três, cara. A gente nunca, assim, obviamente, né? Nós somos amigos de antes do podcast, né? Caramba. A gente saía e se encontrava junto, a gente viveu no mesmo lugar, né? O Glauco ficou um tempo lá na Bélgica. E, claro, a gente já se encontrou, né, face a face, porém, desde quando a gente criou o podcast, a gente nunca se encontrou, nunca conseguiu se encontrar os três juntos, cara, e vai ser essa agora a oportunidade, a gente vai se encontrar, e por isso que eu falei no começo do programa que vai ser também a chance que a gente vai ter de olhar um pouco o podcast e decidir o que a gente vai fazer, né, porque algumas coisas mudaram nas nossas vidas. Eu virei empresário, o Glauco ficou super preocupado com o casamento, né, porque o casamento dele era para ser durante a pandemia, então você imagina, né, o cara postergando essa situação toda. O Leandro teve outro filho, a segunda. Da hora. Então, tipo assim, nossas vidas mudaram muito, né, especialmente no último ano, que foi a primeira pergunta que você fez, né, um ano e meio, e por isso que a gente tá nesse ato, né, a gente tá o nosso tempo tá muito limitado, e devido a esse limite de tempo, a gente não consegue fazer o formato que a gente fazia antes, então, assim, a decisão basicamente eu acho que vai ser ou a gente vai ter que mudar o formato ou a gente vai ter que parar mesmo, né? Transformar esse ato no encerramento, né? Mas, como eu falei, respondendo essa pergunta, a principal razão é do Glauco tá casando, óbvio que aí eu juntei o útil ao agradável, né? Eu venho pra cá, visito minha família, fico com meus amigos aqui, né? Junto tudo numa vez só, mas o grande motivador de tudo isso aí é o Glauco, né? E o casamento dele. Da hora, mano, da hora. Cara, espero que vocês consigam conciliar aí, que o Gaia não acabe, né? E que vocês continuem aí, porque é importante demais o conteúdo de vocês. A gente tá pensando muito em fazer um negócio assim, né? A gente já chegou a comentar algumas vezes que a gente tá muito, talvez, a fim de partir pra um negócio muito freestyle, sabe? Que seria... Porque, na verdade, o que acontece, cada um, né, que tem a relevância que bem tem, que bem merece, né? Mas, assim, a gente fez com o Gaia Podcast uma coisa que a gente já comentou, inclusive, na outro episódio, né? A gente não precisa repetir os assuntos aqui, mas o Gaia Podcast fez um negócio muito antes que os outros fizeram, né? Que era entrevistar pessoas, né? De pessoas não tão dentro do círculo, né? Não entrevistar não famosos. Antes do videocast, antes do Flow, antes do não sei o que lá, a gente fazia, né? Porque, na verdade, a inspiração do Flow, né? E do Podpah foi a mesma da nossa, né? Quando a gente sentou pra se reunir, a gente falou assim, pô, a gente é muito fã do Joe Rogan Podcast, e a gente fez um negócio nesse estilo, então a gente fez antes dos outros, aí isso virou uma trend, né? Todo mundo fez essa mesma coisa, porque a crítica do pessoal que fazia esse tipo de coisa, de fazer podcast que virou mesa-cast, né? É que tipo assim, tá todo mundo de saco cheio de podcast com 3 ou 4 ou 5 amigos batendo papo sobre coisas randômicas, né? Era o grande crítica, né? E aí, na verdade, eu acho que a gente já tá no momento que a coisa vai começar a inverter de novo, entendeu? Tá todo mundo de saco cheio de podcasts onde as pessoas chamam pessoas pra entrevistar e vai voltar um pouco a ter esse modelo, tipo assim, cara, a gente precisa ouvir umas besteiras aqui e ouvir um pessoal meio freestyle falando de coisas aleatórias e, tipo, 2, 3 amigos falando de coisas randômicas, entendeu? Então, até porque esse tipo de pauta é muito mais fácil de você fazer, né? Então, talvez a gente tenha algum modelo nesse sentido que a gente se junte só nós três, entendeu? De maneira esporádica, fale como tá indo a vida e a gente talvez fale dessas aventuras aí, né? Porque eu e o Leandro e o Glauco, a gente tem vidas muito diferentes, né? Na nossa vida pessoal, que eu falei, pô, o Leandro já teve 2 filhos, o Leandro é um pai, o Glauco tá na Austrália, o Glauco não tem filhos ainda, mas ele mora na Austrália, mora em Hong Kong, eu sou empresário, o Leandro e o Glauco trabalham, são funcionários, né, então cada um tem uma vida muito diferente, assim, né, então talvez seja interessante a gente se reunir de vez em quando, só pra falar umas besteiras aí e comentar como as coisas estão indo.